Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos ver 5 raças bovinas leiteiras. Número 1. Ayrshire. É uma raça escocesa de gado leiteiro. Origina-se e é nomeado para o condado de Ayrshire, no sudoeste da Escócia. Ayrshires normalmente têm marcas vermelhas e brancas, o vermelho pode variar de um tom de laranja a um marrom escuro. Eles são resistentes e convertem eficientemente a grama em leite. Originou-se em Ayrshire, na Escócia, antes de 1800. Era conhecido como Dunlop, mais tarde como Cunningham e, finalmente, como Ayrshire. Estas são todas as partes do condado de Ayr. Embora sejam nativos de Ayrshire, Escócia, alguns historiadores acreditam que a raça Ayrshire se originou na Holanda. Em 1750, eles foram cruzados com outras raças de gado, o que levou a suas manchas marrons distintas. O gado foi reconhecido como uma raça distinta pela Highland and Agricultural Society em 1814. Muitos produtores de leite modernos preferem Ayrshires por causa de sua longevidade, resistência e facilidade de parto. Acredita-se que essas características se desenvolveram devido às condições acidentadas de seu habitat nativo. O Ayrshire é uma raça de tamanho médio. A fêmea deve pesar mais de 540 kg na maturidade. Em média produz cerca de 5.500 kg de leite por lactação, podendo chegar a cerca de 9.000 kg de leite por lactação. A vaca Ayrshire é geralmente de cor vermelha e branca, variando o vermelho de muito profundo a um tom mais claro. Os bezerros podem ser descornados para facilitar o manuseio, se não forem, os chifres podem crescer até 30 cm de comprimento. O gado é tipicamente forte e adaptável a muitos métodos de produção, e é mais adequado ao manejo extensivo do que raças como a holandesa. Número 2. Holandesa. É uma raça de gado leiteiro que se originou nas províncias holandesas de Noord-Holland e Friesland em Schleswig-Holstein no norte da Alemanha. Eles são conhecidos como os animais leiteiros de maior produção do mundo. Criadores holandeses e alemães desenvolveram a raça com o objetivo de produzir animais que pudessem usar com mais eficiência a grama, o recurso mais abundante da região, como alimento. A holandesa é a raça de gado mais difundida no mundo, é encontrado em mais de 150 países. Por volta de 100 AC, um grupo de pessoas de Hesse migrou com seu gado para as margens do Mar do Norte perto da tribo Frisi, ocupando a ilha de Batávia, entre o Reno, Maus e o Waal. Registros históricos sugerem que esse gado era preto, e o gado frisia nessa época era branco puro e de cor clara. O cruzamento pode ter levado à fundação da atual raça holandesa, pois o gado dessas duas tribos a partir de então são descritos de forma idêntica nos registros históricos. A parte do país que faz fronteira com o Mar do Norte, chamada Frisia, estava situada nas províncias de Noord-Holland, Friesland e Groningen, e na Alemanha até o rio Enns. As pessoas eram conhecidas por seus cuidados e criação de gado. Os Frisi, preferindo atividades pastorais à guerra, pagavam um imposto de couro e chifres de boi ao governo romano, enquanto os Batavio forneciam soldados e oficiais ao exército romano. Estes lutaram com sucesso nas várias guerras romanas. Os Frisi criaram a mesma linhagem de gado não adulterada por 2000 anos, exceto por circunstâncias acidentais. Em 1282 DC, as inundações produziram os Aderze, um corpo de água formado que teve o efeito de separar os criadores de gado dos frísios modernos em dois grupos. O grupo ocidental ocupou a Frisia Ocidental, agora parte da Noord-Holland. O leste ocupou as atuais províncias de Friesland e Groningen, também na Holanda. Quanto à pelagem, esta pode apresentar-se preta e branca ou vermelha e branca. Sua pele é espessa. O úbere da vaca holandesa possui grande capacidade e boa formação, sendo que as novilhas podem ter a primeira cria por volta dos 2 anos de idade, e os bezerros nascem com 38 kg em média. Já o peso dos touros desta raça varia em torno de 900 a 1000 kg e as vacas têm um peso médio de 550 a 600 kg. A produção média é de cerca de 9.000 kg por lactação. Número 3. Jersey. É uma raça de gado bovino originária da ilha de Jersey, no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. A raça foi isolada da influência externa por mais de 200 anos, de 1789 a 2008. Em 1789, as importações de gado estrangeiro para Jersey foram proibidas por lei para manter a pureza da raça, embora as exportações de gado e sêmen tenham sido importantes recursos econômicos para a ilha. A restrição à importação de gado foi inicialmente introduzida para evitar um colapso no preço de exportação. O Reino Unido não cobrava direitos de importação sobre o gado importado de Jersey. O gado estava sendo enviado da França para Jersey e depois enviado para a Inglaterra para contornar a tarifa sobre o gado francês. O aumento da oferta de gado, às vezes de qualidade inferior, estava derrubando o preço e prejudicando a reputação do gado Jersey. A proibição de importação estabilizou o preço e permitiu que um programa de reprodução mais controlado cientificamente fosse realizado. Sir John Le Coulter estudou reprodução seletiva e tornou-se membro da Royal Society. Seu trabalho levou ao estabelecimento da Royal Jersey Agricultural and Horticultural Society em 1833. Naquela época, a raça apresentava maior variação do que hoje, com animais brancos, marrons escuros e amora. No entanto, como as vacas marrom mel vendiam melhor, a raça foi desenvolvida de acordo. Em 1860, 1.138 vacas eram exportadas via Inglaterra. O preço médio era de 16 libras esterlinas por cabeça.
Em 1910, mais de 1.000 cabeças eram exportadas anualmente apenas para os Estados Unidos. Atualmente, é a raça leiteira que mais cresce no mundo. Em julho de 2008, a ilha de Jersey deu o passo histórico de acabar com a proibição de importação e permitir a importação de sêmen de touro de qualquer raça de gado, embora apenas o sêmen geneticamente puro permita que a progenie resultante seja registrada no Jersey Herd Book. Em fevereiro de 2010, sêmen de um touro Jersey de raça impura foi importado para a ilha apesar das leis e controles rígidos, e 100 vacas foram inseminadas com esse sêmen. Seus descendentes não serão registrados no Jersey Herd Book. As vacas Jersey pesam cerca de 350 a 400 kg e têm cerca de 1,15 a 1,20 metros na cernelha. Touros pesam cerca de 600 a 700 kg. Quanto à pelagem, ocorre em todos os tons de marrom, do castanho claro ao quase preto. Todos os Jerseys de raça pura têm uma faixa mais clara em torno de seus focinhos. A produção média é de cerca de 6.000 kg por lactação. Número 4. Montbéliard. É uma raça de gado leiteiro da área de Montbéliard, no departamento de Doubs, na região de Bourgogne-Franche-Comté, no leste da França. O nome Montbéliard foi usado pela primeira vez por Joseph Graeber em 1872, quando exibia um grupo de gado na competição agrícola de Langres. Antes disso, o estoque local de raças multiuso indígenas, como Femelle Niturache, mais tarde conhecido como Contoise, havia sido aprimorado por agricultores menonitas da Suíça, e denominado franco-suíço. Em 1889, a raça foi aceita oficialmente e um livro genealógico foi fundado. Desde 1980, a raça foi selecionada para uma boa conversão de volumoso. Depois de 1900, muitos bovinos foram vendidos para a região de Midi e Argélia. Na década de 1970, holandeses vermelhos foram introduzidos na raça. Ao mesmo tempo, eles cruzaram esporadicamente com touros Fleckvieh, mas isso não foi muito bem sucedido. Na década de 1990, o gado Montbéliard foi cruzado com Denichi Red, ou vermelho dinamarquês, e com o gado Voerdiarvelde. Os animais são malhados vermelhos com cabeças brancas e chifres curtos, e do tipo leiteiro. Vacas maduras pesam 600 a 700 kg e medem cerca de 1,45 metros de altura na cernelha, e touros maduros pesam 900 a 1.200 kg. O leite é particularmente adequado para a fabricação de queijos devido à alta frequência de variantes de capa caseína bebê, proporcionando maiores rendimentos de queijo. Sendo de tipo leiteiro menos extremo do que as holandesas modernas, as vacas têm menor produção de leite, mas melhor longevidade e fertilidade e menor contagem de células no leite, indicando menor incidência de mastite. O gado Montbéliard é principalmente uma raça leiteira, mas tem melhores características de carne do que o gado holandês. A França tem quase 400.000 vacas leiteiras Montbéliard registradas, com uma lactação média anual de 7.486 litros com 3,9% de gordura e 3,45% de proteína. A proteína do leite é de um tipo bem adequado para a fabricação de queijos, e alguns rebanhos são alimentados com uma dieta à base de feno para produzir leite especificamente para esse fim. Vacas de descarte e bezerros valem mais do que as holandesas. A raça se espalhou para muitos países e está se tornando popular para cruzar com Holsteins para melhorar a longevidade e a fertilidade. Número 5. Brown Swiss. É uma raça americana de gado leiteiro. Deriva do tradicional Brahvi de triplo propósito da região alpina da Europa, mas divergiu substancialmente dele. Foi criado seletivamente apenas para qualidades de laticínios, e suas capacidades de tração e carne foram perdidas. No século XX, o Brown Swiss ou pardo suíço tornou-se uma raça mundial, com uma população global estimada em 1990 em 7 milhões de cabeças. Tem sido muito usado para cruzamento e influenciou várias raças modernas. Em inglês, Swiss Brown refere-se à raça original Brahvi, em oposição a Brown Swiss para a raça americana. O Brahvi é uma raça tradicional de gado de tripla finalidade da região alpina, particularmente da Suíça. Foi criado como um animal de tração, por seu leite e por sua carne. O Brahvi foi importado pela primeira vez para os Estados Unidos em 1869, quando 7 vacas e um touro foram enviados para Henry Clark em Belmont, Massachusetts. Em 1906, quando as importações de gado para os Estados Unidos foram proibidas por causa do medo de doenças, muitos outros foram importados, às vezes por imigrantes vindos da Europa. O Brown Swiss descende de um total de 167 animais progenitores importados. Uma sociedade de raça, a Associação dos Criadores de Gado Brown Swiss, foi formada em 1880, o primeiro livro genealógico data de 1889. No final do século, a criação foi direcionada para as qualidades leiteiras, um registro de produção de vacas foi aberto em 1911. O Brown Swiss é de tamanho médio. A pelagem é geralmente um marrom acinzentado claro, mas varia de quase branco a cinza ou marrom escuro. Pode haver alguma sombra na pelagem, com os quartos dianteiros muitas vezes mais escuros do que as pernas e as partes traseiras. O focinho é preto, cercado de branco cremoso. A produção média é de cerca de 7.500 kg por lactação.